A Bíblia diz que na cruz o corpo de Jesus permaneceu inteiro, nenhum dos seus ossos foram quebrados, cumprindo uma profecia, nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados na cruz do Calvário. A minha pergunta é se fora da cruz essa unidade, esse corpo continua inteiro. Será que fora da cruz nós hoje, com a dificuldade de relacionamento, com a dificuldade de respeito ao próximo, será que hoje, por questões doutrinárias, por divergências doutrinárias, será que hoje nós não estamos dividindo o corpo de Jesus que não foi dividido na cruz do Calvário? É sobre unidade que eu quero falar um pouquinho com você. João capítulo 19, verso 36 diz: porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. João narrando o momento da crucificação, o momento da morte, o momento da humilhação de Cristo na cruz do Calvário, ele deixa claro que nenhum osso, nenhum dos seus ossos será ou foi quebrado. É lógico que isso, ele diz que é para cumprir uma profecia, e eu quero lembrar você de onde vem essa profecia. Êxodo, capítulo 12, verso 46. A primeira Páscoa numa casa, se comerá o cordeiro, a primeira Páscoa instituída. Não levarás daquela carne fora da casa, não vai levar a carne para fora, nem dela quebrareis ossos. Ou seja, a profecia que está sendo cumprida na cruz do Calvário vem de Êxodo, capítulo 12, verso 46, quando foi instituída a primeira Páscoa. Essa profecia é reforçada, é repetida em Números, capítulo 9, verso 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Alguns teólogos, reforçando essa profecia, reforçando esse entendimento, ainda utiliza os Salmos de número 34, verso 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todos. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É claro que eu não quero falar de osso, mas eu quero falar de unidade. Quando a gente pensa em quebrar o osso, a gente está falando em destruir, em repartir, em quebrar a integridade do corpo. Partindo do princípio que hoje nós somos o corpo de Cristo, quando esse corpo se divide, quando esse corpo se desalinha, talvez nós estejamos quebrando os ossos que não foram quebrados na cruz do Calvário. Efésios capítulo 4, verso 2 vai dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, há uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos, por todos e em todos. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, está reforçando a necessidade de suportarmos uns aos outros, de ajudarmos, de auxiliarmos uns aos outros em amor. Por quê? Porque só há um corpo. A pergunta é, hoje, há ainda um só corpo, ou por questões tão pequenas nós estamos dividindo esse corpo? 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 vai dizer: assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Efésios capítulo 4, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observa que são inúmeros os textos falando da importância de ter um único corpo.
somos muitos membros com chamados diferentes, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, evangelistas. Observa que os dons são diversos, os chamados são diversos, o local de atuação é variado, mas o corpo continua sendo um só. O que os textos estão mostrando é que, independente do chamado que eu carrego, do dom que eu tenho, eu fui convidado a pertencer a um único corpo. E quando esse corpo está em unidade, quando esse corpo funciona como deve funcionar, o que acontece é o aperfeiçoamento dos santos, é a obra do ministério, é a edificação do corpo como um todo. A grande questão é que, invariavelmente, assuntos são levantados, pautas são colocadas, opiniões são supostamente inseridas entre nós, e por divergência nesses pensamentos começamos a nos dividir. Nos dividimos pelos motivos mais diversos, mas o que a Bíblia vai dizer em Mateus 19, verso 8, que o pior problema é a dureza do coração. A dureza do coração leva ao divórcio, a dureza do coração leva à divisão, a dureza, a incapacidade de se relacionar com o diferente, a incapacidade de discutir sem agredir, a incapacidade de respeitar as diferenças, a incapacidade de lidar com o outro, de honrar o outro pelas suas especificidades. E assim, divisões denominacionais começam a entrar em conflito. Divisões doutrinárias começam a acontecer entre nós. Divisões por dificuldade de relacionamento com pessoas da mesma equipe começam a acontecer. Ministério, divisões de ministérios dentro de uma mesma igreja começam a acontecer. Divisões familiares, divisões conjugais, divisões entre nações, divisões por questões políticas, divisões por questões de clubes de futebol, divisões começam a acontecer com uma forma muito mais corriqueira do que o devido. O corpo não está sendo dividido, os ossos não estão sendo quebrados. Mas a proposta nunca foi ossos quebrados, a proposta nunca foram ossos secos, a proposta nunca foi a divisão do corpo. Quando eu trago à memória Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 7, o texto vai dizer que o profeta está diante de um vale de ossos secos, mas ele está com Deus do seu lado, ele tem uma instrução de Deus, e é isso que nós vamos ver nessa leitura. Ezequiel 37, 7 diz: então profetizei como se me deu ordem. Deus falou, profetiza. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O texto está mostrando que o homem está fazendo o que compete a ele, profetizar. Nós não fomos chamados para reclamar, murmurar, denunciar, apontar. Nós fomos chamados para profetizar. Enquanto não fazemos o que fomos chamados, o que vemos são ossos secos. Mas nós não somos chamados para nos impressionar com a realidade da terra. Nós somos chamados para declarar a vontade do céu. Quando ele começa a profetizar, ele começa a ouvir um barulho, ele começa a ver os ossos se juntarem, ele começa a vir sobre eles carne, nervo, mas não havia nele espírito. Ou seja, ele faz a parte dele em cooperação com Deus, porque o espírito ele não pode dar, mas todo o restante ele está fazendo. O verso 9 vai dizer: e ele me disse, profetiza ao espírito, profetizará, ó filho do homem, dize ao espírito, assim diz Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí ele entende o que está faltando, e aí o verso 10 ele diz: eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem,
esses ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que me dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ossos secos por falta de uma atitude profética. Ossos secos que não estão exercendo o papel que foram chamados de um exército. Ossos secos que perderam o espírito. Ossos secos que perderam a esperança. Ossos secos e divididos que perderam a bênção, foram cortados. Então, verso 12: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel. É claro que aqui está falando de um contexto histórico de que Israel estava bem distante da vontade de Deus, estava sendo assolado pelos inimigos. Mas o que o texto está me mostrando é que quando esses ossos estão quebrados, estão divididos, estão longe da vontade de Deus, o que tem para eles é sepultura. Mas quando a unidade volta a funcionar, o que tem para eles é vida. A pergunta que não quer calar: o que está faltando para nós profetizarmos? O que está faltando para nós declararmos? O que está faltando para nós entendermos que a unidade proposta é muito melhor, muito maior, muito mais eficiente do que tudo aquilo que está tentando nos dividir? Eu fecho esse vídeo fazendo a mesma coisa que o profeta fez, profetizando que na sua casa não haverá divisão, na sua casa o corpo, os ossos não serão quebrados, na sua igreja não haverá divisão, na sua igreja os ossos, o corpo não será dividido, no seu trabalho, na sua vida social, no seu condomínio, onde você estiver, você vai ser o profeta de Ezequiel 37, você vai profetizar que esses ossos voltarão à vida, você vai profetizar que esses ossos receberão o Espírito, e a consequência disso é o Salmo 133, virá um óleo, virá uma bênção do cabeça, passará essa bênção pela barba do sacerdote, mas a bênção não vai poder ser retida, ela vai chegar em todo o corpo da igreja. Que essas pequenas picuinhas, que essas pequenas divergências, que essas opiniões que são tão basilares, essas opiniões que estão pautadas em informações que nós não temos em sua totalidade, não venha interferir no que você foi chamado a ser, um corpo. Então, em nome de Jesus, a proposta aqui é que a gente pense. A unidade da igreja, a unidade da família, a unidade do corpo está sendo comprometida. Nós temos feito parte daquele grupo de pessoas que está tentando unir os ossos, ou nós fazemos parte dos soldados que querem quebrar os ossos de Jesus. Na cruz, o corpo dele, os ossos dele não foram quebrados. E nós, fora da cruz, o temos dividido ou os temos conservados? Pense nisso, que Deus te abençoe, graça e paz.